Então, vamos lá, vamos iniciar. Bom dia, tá todo mundo acordado? Sim! Gente, como que eu vou fazer para acordar vocês agora? Bem, Cauê? Não tem. Cauê? Ih, já dormiu, gente. Já dormiu. Maria Luísa? Ah, bom. Então vamos lá, vamos corrigir tarefa, vamos lá, ó. Nós estávamos falando sobre gases, a equação geral dos gases, que é P vezes V sobre T é sempre uma constante, ok? Então vamos lá. Uma certa quantidade de gás ocupa um volume de 3 litros, a temperatura é de 450 Kelvin. Sem que a pressão mude, então isobárica, né? Sua temperatura é baixada para 300 Kelvin. Determine o volume do gás nessa nova situação. Então, olha, coloquei aqui um estado inicial, volume 3 litros, temperatura inicial 450 Kelvin. Com uma pressão constante, ele quer que determine o volume quando a temperatura passar para 300 Kelvin. Usando a equação geral dos gases, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, cancelei a pressão, ok? Vai ficar, e substituir 3 sobre 450 é igual a V2 sobre 300. Multiplicando em cruz, eu vou chegar que V2 é 2 litros, ok? Acertaram? Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Ontem eu tenho visto, hoje eu não tenho visto. 10 para as 8, como combinado, eu bloqueei a entrega de tarefa. Mas foi combinado, concorda comigo? Outra coisa, gente, essa aula está sendo gravada. Tudo bem? Todo mundo permite, né? Aparecer a voz. Não aparece vocês, mas aparece a voz. Ok? Tá? E as brincadeiras nossas também vai aparecer para quem está assistindo. Tá bom? Eu percebi que vocês não estavam colocando unidade. Por favor, não deixe, por exemplo, o volume 2 deu 2 litros, não deixe de pôr litro, tá? Porque senão fica, vocês perdem ponto. Ah, meu Deus do céu. Espera um pouquinho. O exercício 15 de tarefa, não foi isso? Certo? Então, vamos lá. Que volume deve ocupar 6 mol de um gás perfeito a 227 graus Celsius para exercer nas paredes do recipiente uma pressão de 12 atm, dado constante de Clapeyron 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Então, ó, muito cuidado com a constante de Clapeyron. Eu estou trabalhando pressão em atm, volume em litros, temperatura sempre em Kelvin, né? E mol é mol mesmo. Certo? Então, quais são os dados do problema? Eu quero saber o volume, certo? Eu tenho que o número de mols são 6 mols, a temperatura da 227 graus Celsius passando para Kelvin vai dar 500 Kelvin, certo? A pressão é 12 atm, a constante Clapeyron. Não dá para usar a equação geral dos gases, que é P vezes V sobre T, uma constante, ok? Por quê? Porque eu não tenho um estado inicial e um estado final. Então, eu vou usar a equação de estado do gás, que é PV igual a nRT. O que eu fiz aqui? Eu isolei o V. Então, ó, ficou nRT sobre P. Estava multiplicando aqui, passou dividindo aqui. Substituindo 6 vezes 0,082 vezes 500 sobre 12. Quanto que vai estar o volume? 20,5 litros. Ok? Alguma dúvida de exercício? Bem, o outro exercício de tarefa era o 16, que dizia: um volume de 8,2 litros é ocupado por 64 gramas de oxigênio a temperatura de 27 graus Celsius. Qual é a pressão no interior do recipiente? Considere o oxigênio um gás perfeito e que 1 mol de O2, ou a massa molar de O2, é 32 gramas, certo? Nesse exercício também, eu não falei em 2 estados de um gás, certo? Então, vou usar a equação de Clapeyron, certo? Bem, mas eu não conheço o número de mols para colocar aqui. Eu tenho que achar o número de mols, que é massa sobre massa molar. Como a massa é 64 gramas, sobre 32, que é a massa molar, vai dar 2 mols.
Como agora eu quero a pressão, eu vou isolar a pressão. Então, vai ficar nRT sobre V. Então, vai ficar 2 mols vezes a constante Clapeyron, vezes a temperatura em Kelvin. Então, ó, somei 273 sobre o volume, certo? Eu vou ter uma pressão de 6 atm. Ok? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Sim, gente! Como que eu ponho a canetinha? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos lá. Texto. Opa, mudei, desculpa. Tá copiando? Tá certinho? Meninos? Posso ir, bem? Hã? Pedro? Posso, bem? Gente, nenhuma dúvida? Não. Então, só amanhã. Vamos combinar assim, olha. Eu achei que fica mais organizado. Eu dou, na quinta eu corrijo tarefa, recolho a tarefa sempre até, no máximo até 10 para as 8, ok? Tá quinta-feira. Quinta e sexta eu dou tarefa. Desculpa, eu dou aula. Na sexta eu passo tarefa para outra quinta. Eu acho que organiza mais para vocês, não organiza? Fica melhor, não fica? Tá? Então vamos lá. Meninada, agora, junto comigo, nós vamos estudar pressão. Pressão vocês viram em hidrostática ano passado comigo. Lembra que pressão era uma força sobre uma área? Lembra que eu explicava assim para vocês, olha o exemplo, que se eu andar de salto alto na areia, eu não vou conseguir porque o salto tem uma pequena área, a força é o peso do meu corpo, sobre uma área pequena, a pressão é maior, afunda. Lembra disso? Se eu andar de Havaiana, eu ando tranquilamente. Por quê? Porque a área vai ser maior, a pressão é menor. Estão lembrados disso? Então, hoje, nós vamos voltar a falar muito de pressão daqui para frente, porque o capítulo que nós estamos chama termodinâmica. Olha a palavra, ó, dinâmica, certo? E essa parte que nós estudamos de pressão, de força, foi tudo na dinâmica. Então, nós vamos relacionar a energia que vocês aprenderam na dinâmica com a energia em forma de calor, que é o conteúdo desse capítulo. Com isso, eu peguei e coloquei alguns resuminhos aqui, que se vocês quiserem copiar rapidamente junto comigo, eu vou explicando, vocês vão copiando, certo? Então, olha aqui, ó, vou falar um pouquinho mais sobre pressão. Suponhamos que sobre uma superfície plana de área A, atuem forças perpendiculares, cuja resultante é F. Então, olha, eu tenho uma força sobre área. O que vem a ser pressão? Pressão é força sobre área, ok? Porém, então, peso não é uma força. Então, eu também posso falar que pressão é peso sobre área, como eu expliquei no caso de eu andar de salto alto sobre areia, ok? Certo? Lembrem vocês que peso é massa vezes aceleração da gravidade? Peso é uma força gravitacional, certo? Se eu soltar uma caneta agora, ela vai em direção ao chão. Por quê? Porque é uma força de atração da Terra sobre os corpos, ok? Lembram disso? Lembram disso, meninada? Tem gente dormindo, né? Tá. Qual é a unidade que eu vou usar? No sistema internacional, força é em Newton, área é em metro quadrado, certo? Mas no sistema técnico internacional, força pode ser em quilograma-força, certo? Então, pode ser quilograma-força por metro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado. Soninha, pode ser quilograma-força por milímetro quadrado? Pode. Qualquer unidade de força sobre área. Apenas que no sistema internacional é Newton por metro quadrado.
certo? Mais pressão, como nós vimos nos exercícios da aula passada, da tarefa, também pode ser em ATM, pode ser em milímetro de mercúrio, como pode ser em centímetro de mercúrio, ok? Tá? Então, aqui eu escrevi, no Sistema Internacional, unidade de pressão é Pascal. O que é Pascal? É Newton por metro quadrado. Então, um Pascal é 1 Newton por metro quadrado, ok? Se eu interpretar o que é 1 Newton por metro quadrado, gente, eu vou interpretar assim, é uma força de 1 Newton sobre uma área de 1 metro quadrado, ok? Posso passar para o outro? Bem, lembrando mais alguma coisa que vai ser útil para nosso entendimento desse capítulo. Vocês sabem que fluido é tudo que não tem forma própria. Então, líquido é fluido, gás é fluido. Nós estamos num capítulo que está falando sobre gás. Então, gás é um fluido, certo? Bem, o gás, ele não tem forma e nem volume próprio, ok? Certo? Então, aqui eu vou ter um fluido de densidade D, certo? Esse gás vai ocupar toda a altura aqui desse recipiente e ocupar toda a área. E o que vem a ser volume, gente? Volume nada mais é que a área da base vezes a altura. Ok? Ok? Eu vou usar muito isso, certo? Que volume é a área vezes a altura. Tá? Posso continuar? Bem. Então, agora vocês vão abrir no livro de vocês a página 253, exercício 20. Abriram? Bem, então vamos lá. A figura a seguir representa um gás ideal contido num cilindro hermeticamente fechado por um êmbolo que se pode mover livremente. Por que ele fala hermeticamente fechado? Que essa massa com o gás que está aqui não vai vazar e não vai entrar mais gás, ok? A massa do êmbolo é meio quilo. O que é o êmbolo? Gente, êmbolo nada mais é que essa tampa aqui, certo? Ela tem uma massa de meio quilo e a área em contato com o gás tem 10 centímetros quadrados, certo? Aí eu pergunto assim para vocês. Admitindo que G é 10 metros por segundo ao quadrado, G é a aceleração da gravidade. Qual a pressão que o êmbolo exerce sobre o gás? Olha, vamos discutir o exercício antes de eu passar a resolução? O que é pressão que eu falei para vocês? Peso sobre área. Como você vai achar o peso? Então, vocês concordam comigo que vai ser meio quilo vezes 10? Então, qual que vai ser o peso? 5 newton, ok? Se pressão é peso sobre área, então vai ser 5 newton sobre 10 centímetros quadrados. Soninha, eu posso dar uma unidade de pressão em newton por centímetro quadrado? Pode. O exercício aqui não está te pedindo no sistema internacional, ok? Mas se eu quiser no sistema internacional, lembra vocês que para eu passar de centímetro quadrado por metro quadrado, eu multiplico por 10 a menos 4? Certo? Porque eu tenho que voltar, ó. Tem metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Então, do centímetro quadrado por metro quadrado, eu tenho que voltar 2 unidades. Mas como é o quadrado, eu tenho que voltar 4 casas. Por isso que é 10 a menos 4, ok? Tá? Então, olha, pode copiar a resolução, olha. Eu tenho uma massa de meio quilo, então o peso do êmbolo vai ser massa vezes gravidade, vai ser meio vezes 10, vai dar 5 newton, certo? A área é 10 centímetros quadrados. Soninha, eu posso trabalhar em centímetro quadrado? Pode, tá? Porém, aqui eu tenho no sistema internacional para a gente poder recordar um pouco a matéria. Como que eu passo centímetro quadrado para metro quadrado? Multiplico por 10 a menos 4. Certo? Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 4, vai dar 10 a menos 3 metro quadrado. Tudo bem? Se pressão é força sobre área,
E aqui eu estou falando do peso do êmbolo, vai ser peso sobre área. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 3, que vai dar 5 vezes 10 ao cubo newton por metro quadrado. É a pressão. Ok? Posso continuar? Tô operando. Meu nariz entope nessa seca. Nossa. Posso? Que não. Não, eu tô esperando, tranquilo, gente. Se eu correr, é igual em sala de aula, fala pra mim. A única coisa que eu fico doida é porque se alguém estiver dormindo, eu não consigo ver. Você não saiu da cama, Cauê? Você não saiu da cama? Você tá. Hum. Você tá na fazenda, Cauê? Ai, na fazenda é mais frio, né? Posso continuar, menina? Então tá. O que ele pede na B? Se a altura H for 5 centímetros, então essa altura aqui, ó, tá vendo? A altura que o gás está ocupando for 5 centímetros a 27 graus Celsius, qual será essa altura se o gás for aquecido a 177 graus Celsius? Então vamos pensar numa coisa. Ó, o gás aqui estava 27 graus Celsius, era a temperatura inicial. Quando ele foi aquecido a 177 graus Celsius, vocês concordam comigo que o grau de agitação dele aumentou? O que vocês acham que se esse gás que está contido aqui ficar mais agitado, o que ele vai fazer com a tampa? Vai empurrar para cima. Por quê? Porque ele vai aumentar a pressão aqui. Ele vai empurrar essa tampa para cima. O que é a pressão? É a força sobre a área. Concorda comigo? Certo? E vai fazer com que esse H não fique 5 centímetros, seja maior. Certo? Tá? Concorda? Todo mundo entendeu isso? Então vamos lá. Porém, no texto, fala que considerando que essa pressão fique constante. Certo? Tá? Você não vai colocar uma força maior na tampa. A tampa, a pressão que existia, não era o peso da tampa sobre a área. É como se tivesse tampado uma panela e o gás que estivesse aqui dentro fosse aquecido e ele empurrasse a tampa. Porque eu não aumentei a força sobre a tampa para segurar a pressão, entendeu? Então, olha, a pressão fica constante, ela vai se mover. Então, o que eu tenho? Uma temperatura inicial de 27 graus Celsius, que eu vou ser para Kelvin. Soninha, e o volume? Concorda comigo que o volume é a área sobre a altura? Vocês acham que essa área aqui, ó, da tampa, que é 10 centímetros quadrados, vai mudar? Não vai mudar, certo? Porque eu não mudei a tampa, certo? Então, vai ficar a área vezes o 5, que é a altura, tá? No estado final, que a temperatura aumentou para 450, certo? O volume final vai ser a mesma área, 10, vezes uma altura final, porque vai subir. Substituindo na equação geral dos gases, pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, igual pressão final, volume final sobre temperatura final. Aqui eu nem coloquei final aqui, ó. Certo? Eu precisei cancelar. Por que eu cancelei? Porque a pressão ficou o quê? Que jeito ficou, classe? Constante. Igual, então cancelei. Então ficou volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final, ok? O que era volume inicial? A área vezes 5 sobre 300, que é a temperatura inicial. E igual volume final, a área vezes a altura H sobre 450. Cancelando a área, porque é a mesma, ficou 5 sobre 300, H sobre 450. Cancelando um zero de cada lado, ok?
certo? Eu poderia até dividir por 15 aqui para simplificar mais ainda, né? Ou simplificar 5 por 30, do jeito que vocês quisessem. Eu vou chegar aqui, uma altura passou a ser quanto? 7,5 centímetros. Tranquilo? Porque eu não tenho volume. E o que é volume? Lembra? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo direitinho. O que é volume, ó? Volume nada mais é que o quê? A área vezes a altura. Tá? Posso continuar? Eu vou fazer chamada, então, tá? Então, vamos lá. Bernardo. Bruno. Caio. Cauê. Gabriel. Gabriel Reis. Gabriel Vieira. Júlia. Henrique Oliveira. João Simonelli. João Vitor. Laís. Letícia. Letícia. Ah, eu preciso ouvir a voz de vocês, viu, gente? Lohane. Luiz Henrique. Respondeu? Maria Cecília. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Ercília. Maria Júlia. Maria Luísa. Mariana. Marília. Marina. Pedro. Rafaela. Juan. Vitor. Tá. Falou. Vamos continuar então. Eu peguei mais um exercício desse, entendeu? Pra gente ficar bem firme em cada exercício e não deixar dúvidas. Pode ser? Então vamos lá, ó. Abro no exercício 30. A figura a seguir mostra um cilindro munido de um êmbolo que impede a saída do ar que há dentro do cilindro. Quando o êmbolo se encontra numa altura de 12 centímetros, a pressão do ar dentro do cilindro é P0. Supondo que a temperatura é mantida constante. Olha, agora ele não vai variar a temperatura, certo? Diferentemente do exercício anterior, que ele variou a temperatura e manteve a pressão constante, ok? Até que a altura do fundo do cilindro deve ser baixado o êmbolo para que a pressão do ar dentro do cilindro seja 3 vezes P0. O que vocês acham que ele fez? Olha, ele tinha um gás aqui, tinha um êmbolo é essa tampa aqui com pezinho em cima, ok? Ele conseguia manter esse ar nessa situação com uma altura de 12 centímetros. O que ele vai fazer com a pressão aqui, ó? Força sobre ar aqui, ó. Ele vai aumentar essa pressão aqui sobre o gás 3P0. Ele quer saber que altura que vai passar. Eu pergunto para vocês, se ele aumentar essa pressão aqui, o que vocês acham dessa altura aqui? Vai o quê? Dividir, não. Ela vai o quê? Diminuir. Dividir, não. Você não sabe? Vamos ver o que vai acontecer? Tá? Então, vamos lá. O que você tinha no estado inicial? A altura era 12 centímetros e você tinha uma pressão inicial P0, ok? Com uma temperatura constante,
a pressão passou para 3 vezes P0 e eu quero saber que altura que ficou, certo? Copiaram até aí? Usando a equação geral dos gases, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial igual pressão final, volume final sobre temperatura final. Bem, a pressão inicial era P0. Soninha, o que vai ser o volume inicial? Olha, volume, lembra que é a área vezes a altura. Então, vai ser a área A. Que área que é essa, Soninha? Essa área que tá tampa, entendeu? Falou? Então, vai ser a área vezes a altura inicial, que é os 12, certo? Dividido pela temperatura inicial, igual pressão final. A área da tampa não mudou, certo? Opa, mas se ele falou que vai triplicar a pressão, certo? Essa altura vai mudar, certo? Sob temperatura final. O que eu posso cancelar? Olha, a área mesmo eu cancelei. Ele disse que a temperatura é constante. Eu cancelei. Tudo bem? Então, ficou ó, P0 vezes os 12 centímetros é igual. Pressão final é 3P0 vezes a altura final. Certo? Cancelei aqui, ó, P0. Tudo bem? Quanto que vai ficar a altura final? 12 dividido por 3, 4 centímetros. Aí, inicialmente, quanto eu falei que a pressão foi triplicada, quem falou que a altura ia ser dividida por 3? Eu quem? Exatamente, olha lá. Quando você triplicou a pressão, a altura dividiu por 3. Tudo bem? Olha lá, 4 centímetros. Só que, Maria Ercília, numa prova discursiva, você tem que provar para o examinador o seu raciocínio. Numa prova objetiva, se estivesse fazendo um teste, não havia necessidade. Tá? Viu? Por isso que aquela hora eu não te respondi. Eu queria provar para você que realmente estava correto. Tá? Posso continuar, gente? Pronto? Bem, então, como eu falei para vocês, nós vamos começar a termodinâmica, tá? Então, ó, é o capítulo 4, página 265. Vocês não precisam copiar o que está. Caso vocês achem que está melhor que o livro, porque eu procurei fazer o mais semelhante possível, certo? Vocês copiam, mas eu acho que não tem necessidade, tá? Então, o que a gente estuda em termodinâmica? É o ramo da física que estuda as relações da troca entre o calor e o trabalho realizado na transformação de um sistema físico, quanto esse interage com o meio externo. Ou seja, ela estuda a variação da temperatura, da pressão e do volume, interfere no sistema físico. Vamos lá. Vocês se lembram, ano passado, que quando a gente estudou trabalho, que era esse símbolo, que era dado por força. Opa. Gente, eu continuo assim, horrível, vou escrever. Vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Lembra disso? Isso era trabalho, e eu avalava para vocês que trabalho é energia. É muito comum aparecer o símbolo de trabalho, também um W assim, tá? Viu? Então, ó, trabalho é dado pela força, vezes deslocamento, vezes cosseno de θ. Certo? Se essa força for constante. Se essa força não for constante, eu colocava num gráfico para vocês de força em função de deslocamento. Certo? Por exemplo, um gráfico assim. Essa área aqui te dava o trabalho. Certo? Trabalho no sistema internacional é em joule.
Isso nós estudávamos na dinâmica. O que nós estamos estudando na termologia? Na termologia, nós estamos estudando calor. E lembra vocês que calor, quantidade de calor, a gente representa por quê? Certo? E vocês viram que quantidade de calor pode ser dado se variar a temperatura por M, que mais, gente? Vezes o quê? C, vezes a variação de quem? De temperatura. Certo? Tá? O que nós vamos fazer agora? Ou quantidade de calor latente, que é a massa vezes calor latente, ok? O que nós vamos fazer agora na termodinâmica? Relacionar isso daqui, ó, trabalho e calor, que estão as duas formas de energia. Tá bom? Por isso que chama termodinâmica, tá? Bem, então vamos lá, olha. Trabalho envolvido em expansões ou compressões de massas gasosas. Então vamos lá. Como no exercício que nós acabamos de fazer, aqui nós temos um gás com volume V1, certo? Bem, o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu aqueço esse gás. Esse gás não vai ficar com um estado de agitação maior. Ele não vai fazer uma força aqui, não vai empurrar a tampa, não vai empurrar o êmbolo, certo? Provocando uma variação do volume. Olha, você tinha um volume inicial aqui, o volume passou para cá, então houve uma variação de volume. Concorda comigo? Certo? Essa variação de volume aqui que está em azul, eu posso calcular pela área da tampa vezes essa altura aqui, vezes esse deslocamento aqui, ó. Certo? Então vamos lá. O que é ΔV? A variação de volume provocada pelo gás, que vai ser o volume V2 menos o volume V1. Então, se aqui eu tivesse 3 litros e aqui 1 litro, a variação de volume seria 2 litros. E como que eu posso relacionar esses 2 litros, que é a variação de volume, com a área e o deslocamento? Ó, eu sei que a variação de volume é a área vezes deslocamento. Tranquilo? Nesse caso, ocorreu uma expansão. O que é expansão? Houve um aumento de volume. Eu pergunto para vocês, o que seria compressão? Exatamente. Tá? Bem, então vamos lá. Se trabalho é força vezes deslocamento, trabalho, gente, é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Porém, esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso, olha, a força está na vertical para cima e o deslocamento também foi na vertical para cima. Então, o ângulo é 0 graus. E quanto que é cosseno de 0 grau? 1. Por isso que a fórmula fica só. Trabalha força vezes deslocamento, ok? Mas, pressão não é força sobre área? Então, eu vou chegar que força é pressão vezes área. Se eu substituir aqui, vai ficar assim, ó, trabalho, que é força vezes deslocamento, vai ficar igual pressão vezes área vezes deslocamento. E o que é área vezes deslocamento? Classe? O que é? Meninada, o que é área vezes deslocamento? Variação de volume. A área vezes deslocamento é variação de volume. Então, ó, eu vou chegar, então, que trabalho que era? Pressão vezes a área vezes deslocamento. Aqui, ó, esse saiu um pouquinho maior, só isso, ó. A área vezes deslocamento é ΔV. Então, vai ficar pressão vezes ΔV. Por isso que eu calculo o trabalho de um gás por quem? Pressão vezes a variação de volume. Então, vamos lá. Como que eu calculo o trabalho realizado por um gás? Como que é, gente? Então, como que é? Como que eu calculo o trabalho? Só a Maria Ercília que responde? Hein, gente? Como que eu calculo o trabalho? Exatamente. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que vocês aprenderam na dinâmica, certo? Essa equação que trabalho é igual pressão vezes variação de volume. Nossa, já tem o nosso tempo. Só vou terminar isso daqui. Eu só posso usar se a pressão for constante, certo?
Então, ó, tá vendo que aqui a pressão é constante? Certo? O volume não variou de V1 para V2, esse não é o ΔV? Se eu calcular essa área aqui, ó, que está em azul, certo? Que seria a pressão vezes ΔV, o que eu calculo? O trabalho. Ok? Tá? Entenderam? Essa área é o próprio trabalho, exatamente. Gente, amanhã eu dou continuidade a partir desse slide. Passa muito depressa, né? Gente, olha, eu estou. Amanhã eu continuo por aí, tá? Um beijão em vocês, tá? Tchau, tchau, tchau. Eu vou ter que esperar um pouco, porque daqui não tem importância. Ah, tá. Posso pausar, né?